Bom, estamos aqui novamente com prazer imenso, podendo fazer para vocês o programa Palavra Amiga. Aqui no canal 25 da NET, TV Mar, da organização Arnon de Mello. E aí, a cada momento que estamos aqui, temos essa missão. A missão maior de poder levar até vocês essa palavra amiga que possa tocar os seus corações, que possa chegar em sua alma e daí fazer a diferença no sentido de que você possa sempre melhorar. E é claro que esse é o nosso intuito, é também, sem dúvida, a sua vontade. A vontade de que você possa, cada dia, aprimorar a sua forma de ser, o seu jeito, enfim, aquilo que possa lhe fazer melhor. E eu escolhi, e quando eu escolho, é claro que eu tento fazer o melhor possível para você, algo que eu queria ler, por ser hoje o último programa do ano. Então, claro que tem a ver com o ano novo. Preste atenção. Nesse momento, eu peço a vocês que respire fundo. Vem aí um ano novo. Receba as novas energias e esteja pronto para novos pensamentos. Afinal, este será o melhor ano da sua vida. Então, deixe que seu coração se encha de paz e que o amor invada a sua alma. Não espere apenas um bom ano, abrace o grande ano. Reflita sobre tudo que passou. Aprenda com o que viveu. Bom ou mal, a gente aprenda. Por isso, ressignifique e revigore suas expectativas. Afinal, vem aí um novo ano, cheio de oportunidades e que ele seja afortunado. Que prevaleça o perdão, que você possa sorrir o quanto puder sem perder o fôlego e que a cooperação seja tão comum quanto dormir e acordar e que a cada amanhecer você seja grato por estar vivo e por poder recomeçar. E assim, sinta a felicidade irradiar a sua vida. E tenha certeza de que nesse novo ano, tudo de bom será ainda melhor. Alguém do outro lado pode estar pensando, poxa, tantas pessoas param para escrever alguma coisa que parece tão fácil de dizer, tão fácil de falar. Mas viver o que a gente diz é um desafio. E é isso que eu estou fazendo aqui. Lhe desafiando, me desafiando, a de que a gente possa viver aquilo que a gente traça para a nossa vida. Ou até que a gente possa, diante do que nos acontece, a gente poder viver com um olhar que nos favoreça. É muito fácil eu dizer para você, feliz ano novo. Eu quero que o seu ano seja muito especial, eu quero que o seu ano não lhe falte saúde, tenha muita alegria, que as coisas boas sejam muito maiores do que as coisas ruins. Tudo isso é claro que todas as pessoas que gostam de você lhe desejam isso. Mas quando se diz isso, não tenha dúvida de que aquele que gosta de você diz de coração, diz com alma, diz desejando. Mas sabemos que não é fácil. Quando dizemos isso, a gente está lhe desafiando e ao lhe desafiar é para que você comece a pensar de um novo jeito, a ter novas atitudes, única forma de mudar. A nossa tendência, essa da nossa mente, acostumada a vivenciar e a ter sempre os mesmos pensamentos, aquela construção de pensar que está acostumada e habituada diante da vida. E daí, diante desses pensamentos repetidos, vir as atitudes também da mesma forma, se replicando, se repetindo. E aí, o que é que eu faço agora? E aí, é por isso que eu digo a vocês, o maior desafio é parar para pensar. De preferência, fazer o que a maioria dos coaches dizem para a gente fazer. Pega um papel, pega um lápis, escreve as suas metas. Pensa no que você é, no que foi esse ano e no que você quer que seja o próximo, de como você quer que seja o próximo. Coloque isso no papel.
Anota em cada área da sua vida aquilo que você quer melhorar. E, claro, pense nos seus objetivos de vida, naquilo que, se você deseja alcançar, você precisa ter atitudes que concretizem essa vontade. Por isso, o grande desafio é fazer com que, a cada momento ao acordar, você possa compreender que a única coisa que a gente tem certo na vida é o presente. Às vezes a gente diz assim, poxa, do futuro eu só posso tirar aprendizado, porque se eu ficar pensando naquilo que foi ruim, ou naquilo que eu não devia ter feito, eu vou só me amargurar, vou estar me machucando, porque tem muita coisa que eu não gostaria que fosse como aconteceu. Outras foram boas. É engraçado como a nossa mente, nas coisas boas, a gente não tem tanta felicidade, nem se alegra tanto. É como se natural fosse, porque a gente não precisa de muitos neurotransmissores para ter uma alegria e se sentir feliz. Mas na hora que a gente se desespera, que a gente se sente infeliz, parece que tudo, o universo conspira para que a gente possa exatamente ter aquele momento que não é bom. E por isso ele fica tão arraigado, guardado dentro de cada um de nós. E agora? Tirar isso, que não foi fácil ficar ali naquele arquivo mental, guardadinho, e tirar, ressignificando, dando um novo significado para que a nossa vida seja melhor, fica parecendo quase impossível. Mas é possível. É possível pela plasticidade dos neurônios. É possível por saber que, por não ser rígido a nossa vida radical, de que ela não, pau que nasce torto não tem que morrer torto, é que a gente pode sim nos moldarmos, a gente pode sim nos lapidarmos, nos tornarmos melhor. E é só por isso que vale viver, sabendo de que amanhã vai ter um novo dia. E que nesse novo dia eu vou escolher coisas que possam melhorar tudo isso que eu quero. E aí não pode faltar o fortalecimento da fé. Aí não pode faltar os bons sentimentos, os sentimentos positivos de amor, de solidariedade, de esperança. Porque quando tudo faltar, quando tudo parecer que está muito ruim e que já não tem tanta fé, já não tem o amor que quer, já falta tanta coisa, se tiver a esperança, essa que você não pode deixar morrer, é o que lhe faz seguir em frente e dizer, eu consigo, eu posso e a minha vida vai ser melhor. Por isso que eu desejo a vocês um feliz ano novo, um ano novo construído pela sua mente e por você para se sentir melhor. E é dessa forma que eu inicio esse programa, que é esse último programa do ano, e que tenho aqui como convidado alguém que vai mostrar a vocês que é possível sim, que é possível a gente modelar a nossa vida e fazer ela sempre se desafiando a se ressignificar e fazê-la melhor, se superando. Resiliência, essa superação que a gente às vezes não sabe como encontrar e que está nas nossas mãos. As rédeas da nossa vida. Eu tenho e você pode ter. Então, até já. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Vou trabalhar, a praça colorida pra se orgulhar. Trabalho em parceria, a grota tá bonita. O governo investindo pra mudar a nossa vida. Agora tem a força internacional, participação da ONU, crescimento social. Vida nova nas grotas, saúde e educação. Movimento na cultura, no caminho da inclusão. Ação, tá mudando esse meu lugar. Ação, caminho aberto para avançar. Governo do estado, Alagoas na frente.
José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. A Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente. No Jaraguá, o novo trecho do VLT vai facilitar a mobilidade de centenas de pessoas diariamente. A Central Farmacêutica está abastecida de remédios para todas as unidades de saúde. No Farol, o Mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Tá ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió, o trabalho segue em frente. Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Mar de luz, é tanto amor no coração, que emoção. Mar de luz, é maravilha, sensação, redenção. Mar de luz, Tá todo mundo ligado. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Atentíssimo. Opa! E aqui novamente estamos nós, voltando para esse programa Palavra Amiga, a gente que tem o prazer de poder fazer para vocês esse programa, e nesse segundo momento, aquele bloco onde eu converso com alguém, onde está aqui alguém que eu normalmente procuro com muito cuidado, com muita atenção, e nesse último programa do ano eu quis que a gente pudesse falar de superação, eu quis que a gente pudesse refletir sobre crescimento, sobre desenvolvimento humano, sobre o pensar, sobre o mudar. E aí eu escolhi a deputada Rosinha. Não foi só porque ela é minha amiga, todo mundo sabe, né? Quem está esses anos todos a me assistir sabe da nossa amizade, sabe da nossa identificação, mas porque eu a admiro. Eu acho que é essa admiração que a gente tem pelos amigos que nos faz estar perto por tanto tempo e a cada dia descobrir novas coisas e ver de que como é possível, né, de que a gente possa, em diversas situações, agir com papéis diferentes para que o mundo se torne melhor. Então, obrigada, deputada Rosinha, por ter aceitado mais uma vez o meu convite, né, por estar aqui nesse programa Palavra Amiga, e que a gente possa fazer um programa bem legal para que as pessoas do outro lado possam dizer: poxa, se ela pode, eu também posso, não é? Então, eu queria começar, só que você pudesse dizer como foi esse ano de 2017 na sua vida. Você poderia dizer, claro que como todas as pessoas, tem altos e baixos, né? As pessoas veem assim, né? A deputada com aquela força, com aquela superação, quem olha para você já lhe chama de superação, mas a gente sabe que no dia a dia não é bem assim. Fala um pouco disso. Bom, primeiro, Cláudio, quer dizer que eu estava com saudade. Esse programa é o último do ano, mas eu acho que é o primeiro que eu venho fazer esse ano. Esse ano, né? A gente se encontra tantas realizações juntas, no trabalho, na vida pessoal, mas no programa faz tempo que eu não vim. Então, que bom estar aqui de novo. O seu programa é maravilhoso, sempre que posso assisto e tem ajudado a mim, a muita gente, com certeza. Suas palavras amiga têm sido um ânimo para muita gente, orientação para muita gente. Então, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite para fazer o último programa do ano. Olha a responsabilidade. E falar de expectativa, né, das perspectivas para o próximo ano. Você abriu o programa de uma forma tão bonita, com palavras de ânimo, de fé, de esperança. Eu acho que a gente nunca pode perder, principalmente a fé e a esperança. O ano não foi fácil. 2017 foi um ano de muita batalha,
um ano bastante complicado. 2018 parece que também não vai ser muito fácil, mas eu acredito que vai ser o ano da restituição, vai ser o ano da conquista, vai ser o ano da vitória. E Vitória é o nome da minha filha, que em nome de Jesus o próximo ano vai chegar. E superação, vencer desafios, vencer obstáculos. Eu gosto quando as pessoas olham para mim e veem esse sinônimo. Né? Por mais que, enquanto ser humano, você que me conhece bem de perto, sabe das fragilidades como pessoa, a questão da limitação física, que já nos coloca num patamar de mais frágil realmente, mas é bom passar isso para as pessoas e viver isso de verdade. Né? A questão física já nos coloca, como eu falei, numa fragilidade, mas a força está dentro da gente. Está dentro da gente, está no Deus que a gente acredita, está naquilo, no bem que a gente quer para o próximo. Então, acho que se a gente conseguir colocar isso em prática, o bem que a gente quer para o próximo, acreditar nessa força que nos impulsiona, não tem obstáculos que a gente não consiga vencer, não tem desafios que a gente não consiga superar. Pois é, e aí eu fico pensando que eu que acompanho, claro, a sua vida, de que são momentos que a gente tem na nossa vida de perdas significativas e de que todo mundo passa por isso, não é? E eu sei que você também passou e não foi diferente, vamos, do que eu imaginava, porque agiu como qualquer ser humano na dor, mas também aí vem aquilo que eu falava no início, que é o olhar que a gente pode ter para as coisas, para querer o melhor para o outro e poder, diante disso, encontrar forças para não viver só o lamento, não é? Então, você gostaria de falar um pouco, não é, dessas, vamos dizer, nesse ano, tive algumas perdas sim, mas como é que eu lido com isso? Como é que a deputada Rosinha, que é o ser humano Rosinha da ADEFAL, lida com essas perdas? Olha, no trabalho, a gente enfrentou bastante desafio, porque o país está vivendo uma crise muito grande. Né? Brasília tem sido cenário, tem sido palco de grandes embates. Essas reformas, essas mudanças na administração do nosso país, a expectativa de que melhore, mas essa melhora não chega. Mas na vida pessoal, eu tive uma perda assim que esse ano foi muito marcante demais. É uma coisa que foi o convívio com meu pai. Ele já vinha no processo de superação, né, de um câncer. Depois do diagnóstico, sobreviveu muito bem por mais de 12 anos. Os últimos 3 anos foi que ele teve muito sofrimento. E aí também eu acho que Deus vem preparando tanto a ele como a mim. E eu me lembro muito bem, nos últimos dias, quando ele sentou ao meu lado, olha, isso me emociona muito, né? E fez uma declaração e disse que não estava mais aguentando, mas que estava bem. Ou seja, estava naquela despedida. E o quanto ele ensinou para a gente, enquanto estava vivo, a lutar, a vencer. Então, eu vejo que aquela perda do convívio, por isso que eu falei, eu perdi meu pai, mas eu perdi o convívio com ele. Mas o que ele deixou para a gente foi tanta coisa boa, foi tantos ensinamentos. Aquela coisa de superar, de vencer, nos últimos anos, nos últimos meses, na última semana, principalmente, a vontade de viver, de não se entregar. E, para mim, mesmo na perda, eu tive muitos ganhos, muito aprendizado. Né, muitos ganhos da lição que ele deixou como pessoa, como ser humano, como pai, né, muito amável, muito cuidadoso. Apesar da gente não ter convivido, ele era separado da minha mãe há muitos anos, mas foi um pai tão presente, como muitas vezes os pais que moram juntos, que são casados, não conseguem ser com os filhos. Isso é uma grande verdade, né? É verdade. Mas apesar dessa perda, eu tive ganhos, né? Ganhos porque a nossa família continua muito unida. Hoje, inclusive, nós já tivemos o Natal e vamos ter outro encontro, né, dos irmãos, dos sobrinhos. E é um momento que a gente vê como ele está presente e como ele deixou coisas boas. Pois é, aí eu fico pensando, eu que conheci o seu Amaro e sei do amor dele por você, e não era do desejo dele, por exemplo, que você estivesse na política, não é? Não. Ele...
como todo pai, né, como toda mãe, quer proteger e sabe que esse mundo já é difícil sem estar convivendo no mundo político. O mundo político é muito masculino, é um mundo de muito conflito, é um mundo de guerra. E a filha dele, que ele cuidou, que ele fez delicada, porque eu me sinto assim, mas ao mesmo tempo uma guerreira, não era para estar ali. Mas ele entendeu, né, que eu tenho uma missão, ele entendeu que independente da política, eu tenho uma missão com essa causa, que é a minha causa, que foi ele que me ensinou. Partiu primeiro dele, da minha mãe, da minha família, essa coisa de lutar pelo próximo, de lutar pela inclusão. Quantas vezes meu pai teve que brigar na rua, minha mãe teve que brigar na rua pela acessibilidade, por uma rampa, por um colégio acessível e tantas outras coisas. Então, foi ele que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou a essa busca pela inclusão, pela qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, quando veio a decisão, ele viu do nosso potencial, ele investiu, ele incentivou, mesmo desejando que eu estivesse em outro lugar, fazendo essa missão de outra forma. Mas ele entendeu e foi um grande apoiador dessa causa. Pois é, ele era um grande apoiador e eu sei que também ele tinha muito orgulho, não é? Mas também sofria, porque estar num lugar como esse, sendo mulher, tendo dupla vulnerabilidade por ser deficiente, não é? Então, porque a gente diz isso, essa história da deficiência, é claro que traz algumas limitações, mas eu conheço pessoas que não têm deficiência muito mais limitada do que a deputada Rosinha, e aí até isso é um grande exemplo, porque as pessoas colocam muitos bloqueios, muitas barreiras para conseguir aquilo que deseja na vida, não é? E eu não vejo a deputada Rosinha dizer assim, não, eu não consigo fazer isso porque ela coloca uma barreira. Barreiras de atitude, né? Que a gente chama de atitudinal, né? De que as pessoas constroem ao seu redor e à sua frente para não seguir em frente. E aí eu fico a pensar que eu vi também, em alguns momentos, ele sofrer pelo julgamento das pessoas, porque parece que quando você entra na política, é como se fosse obrigado a você ser igual a todos que ali estão. Como é que você vê esse ambiente? Esse ambiente onde tem as unicidades, onde tem tanta gente diferente, dá para sobreviver e manter essa unicidade, ou seja, essa forma única de ser, mesmo com tantas diversidades, com tantas coisas que lhe puxa para um mundo comum, que se deixa onde todos se igualam por baixo, não é? Cláudia, você é surpreendente. Verdade, porque vi para essa entrevista e você vir me fazer falar de mim e não da parlamentar, né, buscar coisas da minha intimidade, de público para todos que estão nos vendo, nos assistindo. Você é surpreendente, você é uma mulher incrível. Falar isso em público... Carinha de amizade. Não é não. Quem já veio para cá está me entendendo o que eu estou falando. Ela puxa da gente realmente a pessoa. Não veio aqui a parlamentar, não veio aquela mulher pública, veio a Rosinha. Aliás, ela está tirando a Rosinha, né, de dentro do que se mistura, né? Porque é um misto, não é? Pois é, meu pai sofreu muito, a minha família sofre ainda. Eu vivo isso muito, principalmente com meu esposo, né? Porque quando a gente está nesse espaço público, nessa janela, nessa vitrine, por mais que você tenha boas intenções e boas ações, porque eu acredito que eu consegui contribuir como pessoa, mesmo sendo mulher, porque a mulher já é discriminada, entenda a frase, sendo uma pessoa com deficiência, como você falou, dupla vulnerabilidade nesse mundo machista, nesse mundo do perfeito, ser mulher e ter uma deficiência, são 2 obstáculos a se vencer. E como parlamentar, é uma coisa difícil. Mas eu acredito que eu pude vencer esses obstáculos e contribuir com o meu povo, com a minha causa, com as pessoas com deficiência, com o país, para ser mais desenvolvido, para ser um país melhor. Só que por mais que a gente faça, tenha boas intenções e boas ações, a gente nunca vai conseguir agradar a todos, né? Jesus Cristo, que é aquele que me guia, que é realmente o meu norte, não conseguiu agradar, foi crucificado,
Então, como um simples mortal, nesse mundo maluco que é a política, nesse mundo feroz, vai conseguir agradar a todos. Mas eu acho que a gente tem que seguir em frente, com um propósito, né, como meta, como foco, a missão que a gente tem. E a minha principal missão, a minha principal razão de estar na política é a pessoa com deficiência, é esse público vulnerável que é maioria no nosso país, que são as mulheres, os homossexuais, as pessoas de rua, enfim, esse público vulnerável que é a grande maioria. Olhar para o social, que por mais que o governo faça, ainda não consegue fazer o suficiente. E quando a gente vai falando de governo, a gente fica sempre, como cidadão, esperando pelo governo. E para que a gente tenha um mundo melhor, cada um tem a sua responsabilidade. Como cidadão, como sociedade, a gente tem a nossa. Porque às vezes a gente reclama que a rua está suja, mas a gente não se dá conta de que é a gente que suja a rua. Então, se o governo tem a responsabilidade de limpar, nós, enquanto cidadãos, temos a responsabilidade de não sujar. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Está sempre cobrando do outro, jogando para o outro, para o político, para o governo, seja municipal, estadual ou federal, não vai resolver. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é verdade? Pois é, e que quando você está falando de responsabilidade e quando você fala do que se espera do governo e do que se esquece de se fazer, você está falando de autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade que parece que é tão difícil, não é? Porque fica tão complicado para as pessoas exercer. E, na verdade, ela deveria ser algo tão natural como dormir e acordar. Verdade. Então, autorresponsabilidade naquilo que eu faço para que eu tenha sempre as rédeas na minha mão da minha vida e não na mão do outro. Mas quando também você fala você chama atenção para a autorresponsabilidade, você sabe de que aquilo que se quer fazer normalmente lhe traz desafios para que você consiga de como quer. Então, vem a frustração. É natural que na vida de cada um ser humano, se for fazer uma retrospectiva desse ano, que haja a frustração daquilo que eu queria que fosse e não consegui que fosse. E que aí, quem sabe, no próximo ano, a gente sempre tem essa vontade, né, de que se eu não conseguir ainda, mas eu posso conseguir. E aí, esse ano todo, você lutou por muitas coisas. E aí eu lhe pergunto, foram mais frustrações ou mais satisfações, ou mais prazer? Como é que fluiu na sua vida, não é, de uma forma geral, seja no trabalho, na vida afetiva, nas relações de amizade, nas conquistas e nos desafios? Mais frustrações ou mais satisfações? Não, tem que ser sempre mais satisfações, senão a gente não consegue seguir. Mais satisfações, mais prazer, mais conquistas, por mais que a gente também tenha um leque grande de frustrações, de decepções, né? A gente se decepciona com situações, com pessoas, frustra porque a gente planeja uma coisa e não consegue realizar aquilo como a gente planejou, às vezes nem consegue realizar de forma alguma. Então, isso é frustrante nesse mundo da política, nesse mundo da administração pública, nesse mundo da gestão, a gente tem muito isso. Você tem vivido muito isso como secretária. Eu sei que muitas vezes você abre o coração dessas angústias também, mas a gente também tem que entender o nosso limite enquanto ser humano, né? A gente tem que entender o limite enquanto ser humano, tem que saber jogar o jogo da vida, né? Não pode se desanimar com essas frustrações. Na vida pessoal também tive algumas coisas, expectativas não realizadas, como falei no início, Vitória, que é o nome da minha filha que eu desejo ter e que até hoje não chegou, mas eu não desisti, estou na fila de adoção, daqui a pouco ela chega, né? Então, isso... No momento certo. No momento certo, tanto eu como meu esposo temos essa expectativa muito grande, mas a gente não perde a fé, não perde a esperança. Então, assim, acho que esse tem que ser o segredo, né? Olhar para essas frustrações, olhar para essas decepções, para essas perdas, mas tirar o melhor. Não se deixar abater. Naquele momento, enquanto ser humano, é impossível a gente não sentir. E a gente tem que viver mesmo aquela frustração, mas não se permitir que ela tome conta e aquilo vire, né, uma coisa que possa nos limitar, que possa nos parar. E eu acho que tem que ser assim. Frustrou,
curtiu aquele momento, curtiu entre aspas, né? Viveu aquele momento chato, difícil. Aprendeu, né? É importante que a gente consiga tirar lições e seguir em frente. A vida é assim, e na política não é diferente, e na vida pessoal também não. Aí veja só que quando você coloca, não é, de uma forma tão natural e comum, aquilo que você vive na sua casa, não é, que não é diferente para ninguém, é poder agora pensar, e aí eu lhe pergunto, esse meio também lhe proporciona viver no meio da miserabilidade. Na miserabilidade humana, desde os conflitos dos conceitos, dos princípios, dos valores, até a falta do básico. E aí também tem a oportunidade de mudar, às vezes, o ambiente com a sua palavra, com seus argumentos e com as suas atitudes. Como é que você se sente com essas mudanças que você consegue, que depende de você e quando você realiza? Olha, é exatamente o inverso da frustração. E às vezes é tão pouco. Às vezes é tão pouco que a pessoa precisa. Às vezes não é nada de muito grande, materialmente falando, não seja nada de um recurso financeiro grande. Às vezes é um apoio, uma palavra. Eu vou lembrar de um caso de uma pessoa do interior que sofreu um acidente, né? Um acidente entre aspas. Uma bala perdida atingiu a sua medula. Se a gente for contar quantos casos só aqui em Alagoas tem, eu realmente nem sei a estatística, mas são muitos, são centenas de pessoas. Mas eu consegui, graças à posição também que eu estou hoje como parlamentar, levá-la ao SARA, facilitar essa ida. Facilitar porque a gente sabe que a lista de espera é muito grande, Cláudia. Às vezes demora mais de ano. E essa pessoa conseguiu em menos de 6 meses. Né? E claro que eu fiz um pedido todo especial lá, e era um caso muito... Mas essa pessoa está com uma vida tão modificada, ela ficou 1 mês lá, e ela disse que hoje eu tenho outra cabeça, outra vida. Um jovem, 20 e poucos anos de idade, com uma namorada linda, e ele disse, eu aprendi até a namorar. Imagina. Então, assim, e não gastou dinheiro, não precisou de dinheiro, não precisou de um esforço maior, foi conseguir fazer ele chegar ao tratamento certo. E isso dá um prazer e uma alegria que você sabe como é, porque você também já viveu e vive isso muito, que com certeza supera todos aqueles momentos de frustrações e de decepções. Que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, por estar em cadeiras de rodas, né, por ter essa deficiência, as pessoas às vezes olham achando que com comiseração, com compaixão, não é? E não vê assim, a grandiosidade que tem além disso. Não conseguem enxergar. Eu lembro que ele chegou a dizer que ele tinha, claro, como toda pessoa que está fisicamente sem nenhuma limitação e de repente ter que usar uma cadeira de rodas, isso estava numa prisão. Eu aprendi agora que a cadeira é a minha liberdade. Né? Então, até eu só vim entender isso aos 16 anos de idade. Eu não sou tão novinha como ele, já tenho uma estrada longa aí, rodada na cadeira de rodas, mas eu só vim perceber isso com 16 anos de idade, de que a cadeira de rodas pode ser a nossa liberdade. Pode ser não, é a nossa liberdade, mas a gente precisa viver e enxergar dessa forma, porque as pessoas têm tendência a nos olhar com compaixão, é muito bom, mas quando é com pena? Com peninha, né? A gente diz compaixão para ser mais gentil, mas na verdade é a peninha, né? Porque a compaixão é um sentimento bom que faz, dependendo de como ele é usado, ajuda realmente a pessoa. Mas a pena põe a gente para baixo, né? E de olhar para a pessoa com qualquer deficiência e achar que é um nada. Porque enquanto ser humano a gente tem essa tendência. E eu me lembro que eu fui para a última Paralimpíada que teve no Rio e até eu vivi isso. Né? Vivi dessa coisa assim, de achar que, aquele cara ali... Quando eu cheguei numa prova de natação, que vi o cara sem os braços, sem as pernas, era um cotoquinho pequenininho. Quando ele entrou, acho que era do Japão, China, um orientalzinho lá, sei lá de onde ele era. E eu digo, gente, esse cara não tem condições. E ele entrou e ele fazia o movimento e ele ganhou. E o cara lá, que só estava sem um braço, sem uma perna, mas tinha o outro, ficou para trás. Então, assim... Qual é o limite? Qual é o limite? Né? Qual é o limite? Está dentro da gente. Só a gente pode dar o nosso limite.
Pois é, e aí quando fala desse limite que nos desafia, que nos faz seguir em frente, superar, não é, as coisas difíceis que chegam, realmente exige de cada um de nós tirarmos, vamos dizer, até do que você acha que não é possível. Às vezes a sensação é não vou conseguir, eu não serei capaz. E aí quando você falava dessa liberdade, fiquei pensando na Declaração Universal de Direitos Humanos, do direito de ir e vir, não é? Que seria o básico. E aí, às vezes, as pessoas acham que, ao entregar uma cadeira de rodas, você está dando algo a alguém, um objeto a alguém. E, na verdade, você está dando asas para voar, pernas para andar, direito de ir e vir, não é? E exatamente aquilo que você dizia, liberdade. Liberdade que todos deveríamos ter, não é? O direito de escolhas, de escolher o que queremos ser, como queremos viver. A gente, como pessoa com deficiência, tem muitos obstáculos a vencer no dia a dia. Eu encontrei, inclusive, com um político a semana passada, que... Pode dizer o nome, não pode, Cláudia? Pode, fica à vontade. Eduardo Canuto. Ele, vocês sabem que ele foi uma vida de atleta, né? Foi lutador, e aí com o pé machucado, andando com muleta. E eu disse, o que foi isso, menino? Se eu fui jogar futebol, quebrei, parti o tendão, sei lá, alguma coisa desse tipo, ficou 3 meses de cadeira de rodas. Ele falava com os olhos cheios de lágrimas, Rosinha, eu entendi o que você passa, porque eu tive dificuldades para ir escovar o dente. Eu digo, mas como? Não foi na perna? Ele fez, porque eu não conseguia ficar em pé para escovar o dente na pia. Para eu transferir da cadeira de rodas para o vaso sanitário era uma dificuldade. Ele é um cara grandão, né? Pesadão, e ainda bem que ele tem muita força nos braços e conseguiu superar. Mas aí ele falou assim, gente, eu estava dentro de um carro, saindo do hospital, indo para casa, e eu vi um cadeirante parado no ponto do ônibus, que deu a mão para o ônibus, e o ônibus não parou, e ele olhou, ficou tirando graça da situação, voltou para a sombra para esperar o próximo, e eu estava no carro, com ar-condicionado, um carrão, com um monte de gente para me ajudar, estava indo para casa e resmungando com a vida. Né? E uma coisa que é passageira, né? Que ele já está em recuperação, já está até de muleta. Então, assim, aquilo me fez entender também que as pessoas só conseguem entender quando passam, e é real. Poucas pessoas conseguem sair daquela sua vida e se colocar no lugar do outro, em tudo. Não é só na questão da deficiência, não é verdade? Sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro, viver compreender o que o outro está passando. Você, como psicóloga, deve fazer muito exercício desse com seus pacientes. O que a gente chama na psicologia de empatia, não é? De se colocar no lugar do outro, mas mesmo entendendo teoricamente, não é fácil sentir a dor do outro se é a minha que eu sinto. Tanto é que a minha dor, por menor que seja, ela é muito maior do que a do outro, porque eu não sinto a dele. Por mais que eu tenha a compaixão, que eu possa entender que é difícil, mas na pele, na carne, na alma, eu não estou sentindo igual. Então, veja que nesse desafio todo, você... não tenho dúvidas de que no dia a dia passa por isso, mas também tem esse outro lado de poder ajudar as pessoas, e aí você contava alguns casos, se a gente fosse falar só de casos aqui, a gente já teria muitos programas para contar. Com certeza, dá para fazer o ano inteiro. Porque você, enquanto parlamentar, você faz aquilo que beneficia muitos, e você também faz aquela onde você tem a proximidade com uma pessoa, com uma vida, com uma história, que essa uma vida e uma história tem ao seu redor várias, que aí torna a vida de muitos outros mais felizes, mais fáceis, com mais força, não é? E aí eu fico pensando que quem olha para você, e é isso que eu vejo muita gente deixar de enxergar e outras ter a certeza, é que você chegou a um patamar de que é exemplo. De que qual é o limite? Qual foi o limite que você colocou para você? Cláudia, deixa eu contar mais um casinho que talvez possa contextualizar. Eu lembro que eu acho que eu estava presidente da DEFAL à época. E eu dirijo desde o ano de 1993, mais ou menos. E quando eu cheguei na DEFAL, eu buzinei, alguém veio, me ajudou a tirar a cadeira do carro.
E eu desci, e aí passou na hora uma mocinha pequena, uma criança, com a mãe, e a menina disse assim, mãe, eu quero dirigir igual a tia Rosinha. E eu não tinha me dado conta de como aquilo tinha sido uma superação tão grande que servia de exemplo para o outro, né? Que servia de força para o outro, de espelho para que alguém possa querer fazer também. Foi assim comigo e que bom que hoje eu posso ser assim também para as pessoas. E essa criança hoje já é uma moça e dirige o carro dela. E eu pude ajudá-la, inclusive, a aprender a dirigir. E isso é bom, porque é muito bom para a gente e é melhor ainda para o próximo. É bom ser bons exemplos, não é verdade? É verdade, nem sempre a gente consegue, não é? Mas uma das razões de que eu escolhi a deputada Rosinha para estar nesse momento é porque eu que convivo com ela, vejo no dia a dia essas histórias, ou seja, pessoas que dizem, eu, depois de você, vejo a vida de uma outra forma. Eu, depois de você, consigo enxergar o mundo com uma outra cor. Do exemplo, da referência, e tudo isso eu acho que é essa missão que a vida lhe proporcionou e que você, claro, porque as oportunidades vêm para todos, mas que você soube aproveitar e aí se tornar não aquela só que por ser deficiente causa peninha, mas principalmente aquela que conseguiu ir além dos seus limites, conquistar, não é, status de tanto no trabalho, como na vida afetiva, como nas relações, como nos estudos, para chegar onde qualquer pessoa pode chegar. Mesmo sem ter deficiência, você sabe que as pessoas têm tantas dificuldades. E é só pensar que, se ela pode, eu também posso. Rosinha, a gente tem poucos minutos agora para terminar esse programa. E aí, eu queria que você pudesse realmente pegar essa inspiração que você tem dentro de você, não é, que é do seu coração, e dizer as palavras, porque eu sei que você é uma mulher de fé, sei que você tenta muito fazer aquilo que você diz você fazer, que também não é uma coisa muito fácil, né? Dizer e fazer, que você possa passar essa mensagem para as pessoas. Olha, Cláudia, nesses últimos momentos do programa, eu quero dizer que o que também deve impulsionar a gente é a gratidão. A gratidão. Eu não consegui chegar onde eu cheguei sozinha, né? Primeiro veio, acima de tudo, Deus, que é realmente a minha força maior. Depois vem a família, que é o primeiro momento de inclusão. E eu tive pai, mãe, irmãos, tios, primos, sobrinhos, que sempre me acolheram e que sempre entenderam as diferenças, minimizaram as dificuldades dessas diferenças. Depois vem os amigos, depois vem a nossa equipe de trabalho. Então, eu quero deixar aqui todas as pessoas que convivem comigo, direto ou indiretamente, né, que às vezes até aquela que atrapalha, mas que não entende que atrapalhando está me fazendo vencer mais um obstáculo. Então, assim, eu quero finalizar dizendo isso. A gratidão, ela não pode ter data de validade. Ela tem que ser sempre, a gente tem que ser sempre grato. Aquele que nos fez lá atrás, aqueles que estão fazendo hoje algo pela gente. Então, eu quero deixar isso, o meu agradecimento a todos, amigos, funcionários, a minha equipe de hoje, de antes, a minha família, enfim, a todos que direto ou indiretamente me ajudaram a chegar e a ser a pessoa que eu sou. Pois eu vou aproveitar exatamente esse agradecimento para agradecer a você, Rosinha, por ter me proporcionado na confiança, não é? Nessa amizade, tudo que eu vivi esse ano, e agradecer a todos vocês que ficaram comigo esse ano inteiro, às vezes com tantas dificuldades de vir fazer esse programa, mas que é tão importante para mim, pelo que você me diz quando me encontra, que essa palavra pode fazer uma diferença na sua vida, e que eu fico pensando que, se é assim, é missão. Que eu possa continuar essa missão em 2018 e que você possa estar junto de mim e que você possa continuar mandando os seus e-mails e eu possa dizer aquela palavra amiga que você precisa naquele momento, que possa chegar ao seu coração, porque eu sei que não sai da minha boca, sai da minha alma e não colocada por mim, não é? Porque acredito em Deus e sei que também sou esse instrumento para chegar até você. Então, desejar a todos, eu pedi ao Josiel, como esse programa é ao vivo, de que terminasse esse programa colocando assim algo que
pudesse alegrar a mente e o coração de vocês, né? Que a gente tenha em 2018 brilho, que a gente possa ter cores, que a gente possa ter tudo que temos direito e que a gente acredita nisso. Nós merecemos e por isso, cada um de nós, por esse merecimento, a gente precisa acreditar que vai ser diferente e melhor. Feliz Ano Novo para todos vocês. Até o próximo programa.